Alô pessoal, mais uma vez aqui com você fala Valdeir Carvalho. Sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais. Bom, vamos falar aqui sobre essa rodada, um pouco sobre essa rodada do Campeonato Brasileiro. Uma rodada que realmente de fortes emoções, jogos já alguns definidos e a gente tem, né, agora até o presente momento aqui na liderança do Campeonato Brasileiro, o Flamengo goleou o Fortaleza 5-0. Então o Flamengo está com 24 pontos. O Cruzeiro, né, se mantiver aí a vitória sobre o Palmeiras, ele fica em segundo com 23, Bragantino 23, Palmeiras 22, Fluminense 20, né? Agora, aqui na parte de baixo da tabela, que é também onde nos importa, a gente está momentaneamente. O Internacional tem 11 pontos, porque está perdendo para o Fluminense. E aí sim, o Vasco com 10. O Vitória da Bahia, ele empatou com o Corinthians. Jogo horroroso do Corinthians. Teve períodos, momentos finais, o Vitória começou a gostar do jogo e foi para dentro do Corinthians. Foi um jogo que aonde estava presente o novo técnico da seleção, o Carlos Ancelotti, ficou até um período, né, até ali ao segundo tempo, mas depois saiu, não aguentou, um jogo horroroso de se ver. É uma coisa até que eu estava pensando, poxa, o cara, né, foi lá prestigiar o Corinthians, prestigiar alguns jogadores, o Vitória, e presente lá no estádio do Corinthians, e acabou vendo um circo dos horrores. Jogo muito ruim, mas foi tão ruim que a própria torcida do Corinthians cobrou o time no final da partida. 0-0, e aí os jogadores foram até em direção à torcida para saudar a torcida, mas tomaram uma vaias, foram xingados, cantos de que para jogar no Corinthians tem que ser homem. Eles foram, né, para tentar minimizar, porque foi, poxa, chegou um tempo, porque o jogo é assim, quando você é um mandante, se você não se impõe, né, ou não faz logo um gol de imediato, o adversário, ele começa também a gostar do jogo. E foi o que aconteceu com o Vitória. Ele percebeu que o esquema dele estava funcionando, ou seja, ele estava conseguindo segurar ali a defesa, né? O Corinthians não conseguia avançar em algumas chances claras de gol, e o gol do Corinthians não saiu, e o Vitória começou, né, a gostar do jogo, começou a gostar, começou a ir para cima, tanto que nos momentos finais a torcida do Corinthians começou a ficar apreensiva, porque uma bola perdida ali, né, uma bola vadia, se sai o gol ali do Vitória, né, nos últimos minutos do segundo tempo, pronto, iria tudo, né, por água abaixo. Mas aí, quer dizer, foi um jogo muito truncado, né, o Memphis saiu, foi substituído, a torcida depois também começou a cobrar muito o camisa 10 lá do Corinthians, mas Thales Magno, né, perdeu também chances claras de gol, para o Corinthians. Mas o que aconteceu no final de tudo, o time do Corinthians foi vaiado, porque empatou em 0-0. A torcida do Corinthians lotou lá o estádio deles, mas o que viu foi um circo dos horrores. Na verdade, né, o Campeonato Brasileiro, times diferenciados mesmo, praticamente só tem dois, né, que é o Flamengo e o Palmeiras. Agora, o restante está tudo praticamente igual. Tem os piores, né, e os mais ou menos. Você tem os melhores, que são esses dois, o Flamengo e o Palmeiras, os mais ou menos e os piores. Então, o que acontece? Mas também tem muitos piores. Por exemplo, o Botafogo, ele venceu o Santos, mas o Botafogo só foi vencer o Santos quando o Neymar foi expulso. Porque no segundo tempo, o Santos avançou para cima do Botafogo e só não fez o gol porque o John agarrou bastante e também, né, os jogadores do Santos perderam grandes oportunidades. No início do primeiro tempo, logo assim no primeiro tempo, logo no começo, o Botafogo até começou e dominou o jogo. Depois, né, dos 20 minutos, dos 25 minutos do primeiro tempo, o Santos começou a jogar. Aí já melhorou e foi melhor para o intervalo do primeiro tempo. Santos, né, no primeiro tempo, equilibrou e depois foi melhor do que o Botafogo. No segundo tempo, só deu o Santos. Aí, né, o Neymar, que já tinha o cartão amarelo, pela falta que ele fez
né? Em cima tinha um jogador do Botafogo. E depois foi querer imitar o Maradona, né? Dar uma de Maradona, fazer gol com as mãos. Acabou tomando um cartão amarelo, já tinha o primeiro e acabou sendo expulso. Quer dizer, uma situação complicada para o Neymar, né? Contestou, tentou pressionar o árbitro, mas estava todo errado, pô. Queria dar uma de Maradona, mas, pô, para ser o Maradona, o Neymar ainda tem que aprender muito, né? Então, o que aconteceu? Botou lá o mãozão, fez o gol, mas aí a arbitragem pegou ali a falta e acabou expulsando o Neymar. Aí sim, como o Neymar foi expulso e o Santos ficou com 10, aí o Botafogo cresceu, dominou a partida, lógico, mais um, então teria que acontecer, né? Teria que acontecer o que aconteceu, que foi o gol da vitória. Mas o Botafogo também não apresentou um belo de um futebol. Marlon Freitas que também está sendo um fator de desequilíbrio muito grande para o Botafogo, porque ele está fazendo os lançamentos, os passes longos, está sendo aquele meia de ligação muito bom, está sensacional, ele realmente tem uma visão de jogo, então o Marlon Freitas ele tem sido o diferencial do Botafogo. O goleiro John também, né, pelas defesas que fez, mas o certo é que o Botafogo não apresentou aquele futebol, e se o Neymar não fosse expulso, com certeza o Botafogo seria derrotado, porque estava mais fácil o Santos chegar ao primeiro gol do que o Botafogo. Mas aí a sorte, né, também bate aos pés aí de alguns clubes, então o Botafogo teve sorte com a expulsão do Neymar e aí acabou sendo com a vitória. Bom, então o resultado em si dessa rodada, ela favoreceu muito o Vasco da Gama, por causa de quê? Foi aquilo que a gente falou, os times que, no caso, a gente estava torcendo, tendo que secar, esses times, no caso, perderam ou empataram. Então, foi o caso do Sport, que foi derrotado, o Juventude também foi derrotado, Santos foi derrotado, Fortaleza foi derrotado, e só o Vitória que empatou. Então, o Vasco está aqui em 15º com 10 pontos, o Vitória está em 16º com 10 pontos, aí o Fortaleza já abre a zona do rebaixamento em 17º com 10 pontos, o Santos está em 18º com 8, Juventude em 19º com 8, e aí na lanterna, em 20º, é o Sport de Recife com 3 pontos. Então, essa rodada ela foi favorável ao Vasco da Gama. E nos importa ainda, né, é a permanência. O Internacional que ele seja derrotado pelo Fluminense. Então, é isso. Agora, terminou, né, daqui a pouco vai terminar aí a rodada, mas aquilo que nos interessa, aos vascaínos, acabou acontecendo, que foram os times de baixo não terem, assim, só quem somou foi o Vitória, mas o restante perdeu. E quem está surpreendendo e muito é o Fortaleza, né? Porque vem aí também de péssimas campanhas e agora goleado pelo Flamengo e vai ter um jogo duro também contra o Vitória. E o Vasco vai fazer o jogo contra o São Paulo. Aí a gente, né, já até sabe o que vai acontecer. Mas provavelmente aí o Fortaleza deve ganhar esse jogo do Vitória, porque o Fortaleza vai jogar em casa. Está ali na zona do rebaixamento, haverá um confronto direto entre Fortaleza e Vitória. Então, quer dizer, o Vasco vai ter que somar pontos contra o São Paulo. Então, agora, o que a gente observa? Esses times, tirando o Flamengo e o Palmeiras, pode até também tirar aí um pouco o Cruzeiro, né? Lógico que não tá aquela maravilha toda, mas bota ali também no bolo do Cruzeiro e do Flamengo e do Palmeiras. O restante, tudo complicado. Não tem aquelas jogadas mirabolantes, jogadores, né, que possam fazer totalmente diferença. Tá um jogo ainda muito trucado, passe, muito erro de passe. Olha, o que o Corinthians errou de passe não está em nenhum gibi, né? O Botafogo também teve muita dificuldade para ganhar do Santos, quer dizer, continua esse jogo sempre querendo sair pelo meio, aquela saída de bola de um goleiro para o outro, isso que tem matado as torcidas de raiva, porque se perde a bola ali logo na entrada da área e pode favorecer o adversário um gol repentinamente. Então, quer dizer, estão tudo nivelado pela mesma situação. Não tem aquele jogador ainda que também seja aquele. Só o Flamengo, o Palmeiras tem esses jogadores, né, que desequilibram. Mas o restante ainda, né? Para ver, o Memphis chegou, estava lá em campo, mas não desequilibrou. Tanto é que ele ganhou 5 milhões na final aí do estadual lá do Paulistão, ganhou 5 milhões.
que o Corinthians foi campeão, e a torcida acabou vaiando, né, pegando no pé dele, por causa de quê? Não apresentou um bom futebol, né? Então, até pelo prêmio que ele ganhou, não teria que jogar muito mais. E o Vasco da Gama, por exemplo, se o Felipe Coutinho, né, que está no Vasco, morto em campo, não desequilibra, veio para ser o diferencial, apresenta esse futebol que ele vem apresentando, lá no Corinthians, estaria fora. Ele não iria jogar, porque a torcida lá iria pegar muito no pé dele, né? E já estaria no banco do reserva, de reserva pronto para sair. Porque está morto o Felipe Coutinho no Vasco da Gama. O Vasco precisa realmente de um jogador de criação, de ligação, de um meia que possa desequilibrar, um camisa 9, precisa ali de um atacante de ofício para poder ajudar o overhead. E agora, uma coisa também que eu achei muito legal no Vitória, foi a postura, né, defensiva do Vitória. Eu acho que e o Dorival, ele também trabalhou bem a parte defensiva também do Corinthians. Porque eu acho que tem alguns treinadores que, quando eles assumem esses clubes que estão com dificuldades, a primeira coisa que eles fazem é arrumar a defesa, né? Assim era Joel Santana e outros técnicos mais. Primeiro se arrumava a defesa, depois dava lá uma equilibrada no meio de campo e via o que se fazia no ataque, né? Então, quer dizer, eu acho que então o time do Vitória conseguiu se comportar bem, a defesa. O Santos, o Corinthians também ali, mesmo sendo um jogo truncado. E tá aí, né? Está nessa fase aí que nós estamos vivendo. Agora, temos que esperar a próxima rodada e torcer para que o Vasco arranque um ponto. Para poder. Tanto é que esse ponto que o Vitória trouxe, lá, né, tá levando lá para a Bahia, o tirou da zona do rebaixamento. Que aí ele acabou empatando, foi para 10 pontos, empurrou o Fortaleza. Então, um ponto fora de casa, parece que não, mas vale muito. Então, o Vasco precisa somar pontos contra o São Paulo, porque aí tem que começar a garinhar, né, alguns pontinhos para poder ficar aí fugindo dessa zona do rebaixamento. Então, é isso daí, é o que a gente veio trazendo. Estamos juntos e vamos aí, né, para cima sempre e torcendo pelo nosso Vascão da Gama, porque as coisas elas têm que melhorar e vão ter que melhorar. Aqui fala Valdir Carvalho, um forte abraço e até uma próxima.